13, versos 1 a 11. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Pai, nós suplicamos para que o Teu Espírito Santo ministre ao meu coração, aos corações de todos nós que estamos aqui, nas vidas daqueles que estão em suas casas nos acompanhando via internet, que todos sejam visitados e recebam, Senhor Deus, ministrações não minhas, homem, Paulo Eduardo, mas do Teu Espírito Santo vivo e verdadeiro. Tu estás presente nesse lugar, que Tu estejas presente lá onde outras pessoas nos acompanham. Tu estás presente, creio, lá onde outras pessoas estão nos acompanhando, que Tu estejas presente aqui neste lugar. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto, meus queridos irmãos, aparentemente não tem muita coisa a nos dizer para este momento, mas tem. E eu quero que você preste bem atenção no que nós encontramos nesse texto, porque aqui estão contidas algumas orientações muito preciosas para a nossa vida, para o nosso campo relacional, com o irmão, com a irmã, com o próximo, com o chefe, com a esposa, com o esposo. Por isso que eu quero dizer que essa palavra vem ao encontro dos corações de todos nós que estamos aqui, mas eu quero dizer também, Carlos e Jaqueline, que tem coisa aqui muito preciosa que eu afirmo, não o que eu vou dizer, mas o que está na palavra tem muita aplicação para a vida conjugal de vocês e para todos nós que estamos aqui. Nós cremos, meus irmãos, que sempre quando nós abrimos a palavra de Deus, de alguma forma, o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. O povo de Deus diz amém? Amém. Primeira coisa que eu quero dizer, meus irmãos, é que eu creio que as lições que estão aqui contidas nesse texto não são apenas lições de natureza humana, não são apenas coisas fruto de uma criatividade ou inventividade humana. Eu creio, meus irmãos, que esse texto foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que o mesmo Espírito Santo de Deus, que cerca de 2000 anos atrás inspirou esse texto no coração do apóstolo João, está presente aqui falando ao meu coração e ao seu coração e querendo abençoar a minha vida e a sua vida. O Espírito do Senhor Jesus encontra-se neste lugar, irmãos. É muito importante que a gente frise isso para que aquilo que a gente diz sobre lições para a vida não seja apenas compreendido como sendo lições humanas para a vida. Quero dizer para os irmãos que eu particularmente como pastor creio, e creio muito, nessas ações espirituais, nessas ações sobrenaturais do Espírito de Deus. Você veio aqui, o Senhor quer te falar, o Senhor quer me falar, você que nos acompanha, de alguma forma, o Espírito de Deus quer te falar. Deus age de modo sobrenatural, meus irmãos. Você crê nisso? Deus age de modo sobrenatural.
Portanto, antes de entrar no sermão propriamente dito, eu quero dizer para você que eu tenho tido experiências com o sobrenatural de Deus. Por isso que eu te afirmo com muita convicção que Deus age no sobrenatural. Isso faz parte da minha vida. Não tenho constrangimento, não tenho dificuldade de dizer para os irmãos que mais precisamente de ontem para a noite, para hoje, eu pessoalmente tive uma noite de muita luta. Nada, absolutamente nada que diz respeito à minha vida conjugal, familiar, nenhum tipo de problema dessa natureza. Uma luta que eu posso afirmar para você que ela esteve muito próxima do campo espiritual, essa peleja. Especialmente essa noite, muito intensa essa luta. E aí, meus irmãos, quando nós chegamos no culto hoje aqui pela manhã, cantamos, adoramos, tivemos uma celebração muito especial, igreja cheia, tão cheia quanto estava aqui agora, quando está aqui agora de manhã, agora à noite. E quando terminou o culto, meus irmãos, uma irmã de nossa igreja, do Ministério de Intercessão, veio à frente depois de um falar comigo, outro falar comigo, outro falar comigo, o abraço, o beijo, o cumprimento, aquela coisa sempre muito preciosa. Esta irmã chegou aqui e me perguntou: pastor, eu quero dizer para você o seguinte, me perguntou, não, ela afirmou: essa noite, pastor, eu me senti profundamente incomodada, e eu comecei a me lembrar de você, e comecei a me sentir incomodada pela sua vida, e comecei a perceber, vejam só, meus irmãos, esta irmã a quilômetros de distância da minha casa, eu comecei a perceber que você passa por uma luta, nesta noite especificamente, algum tipo de luta se travou na sua vida, e eu vim aqui agora, pastor, para orar com você, porque Deus me mostrou que nesta noite você passou por algum tipo de luta. Eu quero afirmar para você, ainda que você tenha dificuldade de entender este fato como tendo sido um fato sobrenatural, eu quero afirmar para você que o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em mim, o mesmo Espírito Santo de Deus que está presente neste lugar, foi o Espírito Santo de Deus que tocou no coração desta irmã de intercessão, e aqui nesta manhã, no final de culto, ela me abençoou, mandada pelo Espírito Santo de Deus. Você crê neste fato? Amém, irmãos? Eu creio muito nisso. Agora, por que é que eu digo que eu não sinto constrangimento em dividir isso com os irmãos? Pastor é gente. Ou você acha que pelo fato de eu ser pastor eu sou imune aos problemas, às lutas, aos dramas e às pelejas da vida? Pastor é gente, tão gente quanto todos vocês. Tá certo? Então, por isso, meus irmãos, que eu quero dizer para você que nós estamos aqui meditando na palavra, mas não apenas pensando em coisas que racionalmente brotam de nossa consciência. O Espírito Santo de Deus que inspirou esta palavra está nos falando nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Em primeiro lugar, aprenda com o Senhor Jesus. Decida não deixar a sua alma adoecer, querido irmão. Preste atenção nisso, aprenda com o Senhor Jesus. Com esta experiência, Jesus lavando os pés dos discípulos, Ele nos exorta a que nós não deixemos a nossa alma ficar doente, adoecida. Jesus Cristo lidou durante 3 anos com os 12 discípulos. Neste momento, quando ele se curva para lavar os pés dos discípulos, estavam ali os 12, naquele que era um dos momentos derradeiros do seu ministério. E quem estava ali, meus irmãos? Bartolomeu, Tiago, João, Mateus. Marcos ainda não era um dos discípulos, era bem jovem, menino. Estavam os 12 ali. E estava um camarada muito conhecido, chamado Judas Iscariotes. E você pensa que Jesus, vamos lá, baixou para lavar os pés de Mateus, para lavar os pés de João, para lavar os pés de Tiago, para lavar os pés de Bartolomeu, Judas, vamos pular Judas. Jesus não fez isso, Jesus lavou os pés de Judas.
Mas diz o texto que Jesus sabia, e os discípulos sabiam, os evangelhos registram isso, que Judas era um sujeito perspicaz, o tempo todo observando, procurando encontrar o melhor momento para atrair Jesus, sempre subtraindo da tesouraria dos discípulos, levando dinheiro para si. Eles sabiam disso, Jesus sabia disso, eles não estavam, ou melhor dizendo, Judas não estava com o seu coração aberto para receber de Jesus, para aprender de Jesus, para se alimentar de Jesus. Muito pelo contrário, o seu olhar é um olhar crítico, de avaliação, de análise. Jesus sabia disso, e os evangelhos nos dão indícios de que os 12 ou os 11 também sabiam disso. No entanto, os evangelhos não nos apresentam um Jesus amargo, adoecido, precavido, cheio de ira, cheio de ressentimento em seu coração. Muito pelo contrário, os evangelhos nos apresentam um Jesus gracioso, lavando os pés dos 12, até mesmo os pés de Judas. Querido irmão, tenha cuidado para que a vida não faça de você alguém com coração amargo. Tenha cuidado para que os processos dolorosos da vida não façam de você alguém com um coração preventivo, sempre com um olhar de alguém que está com a alma adoecida. Tenha cuidado para que os Judas da vida, que são inevitáveis, não estejam entrando na sua alma, entrando no seu coração e adoecendo o mais profundo daquilo que você tem. Tenha cuidado, guarde o seu coração, querido irmão. Porque é inevitável nós lidarmos com os Judas da vida, é inevitável nós lidarmos com as situações que nos decepcionam, é inevitável nós lidarmos com as situações que nos contrariam, é inevitável nós lidarmos com os desencontros da vida. Em nome de Jesus, guarde a sua alma, guarde o seu coração, para que você não fique rancoroso. Já dizia William Shakespeare, guardar rancor é equivalente a você tomar veneno e esperar que o outro morra. É isso. E aí eu vou te dizer mais uma coisa que é importantíssima. A tendência é que os processos da vida adoeçam o nosso coração. Prestem bem atenção nisso, Carlos e Jaque. Um dos fatores que mais tem desgastado o casamento são os processos. Uma decepção aqui, uma briga ali, uma questão mal resolvida lá na frente. A falta de sinceridade um pouco mais adiante. E aí aquele casamento, aquela lua de mel, aquele sentimento de amor, de paixão, que estavam presentes lá no início da vida dois, nos primeiros anos. Gradativamente esse negócio vai sendo degradado. Gradativamente esse negócio vai sendo substituído pelo rancor, pela mágoa, pelo ressentimento. Daí a pouco, e eu ouço isso de casais: pastor, eu amo essa mulher, mas eu não sinto mais o amor que eu tenho por ela. Está no meu coração, mas eu não sinto mais. Ou seja, o processo degenerativo. A gente ouve muito essa expressão hoje em medicina. Processo progressivo de degeneração. Às vezes atinge a alma, atinge o coração da pessoa, e a pessoa já não consegue mais desfrutar das boas coisas da vida. O casal já não consegue mais desfrutar de um bom relacionamento. Não há traição, não há uma grande crise do ponto de vista financeiro, mas já não se suportam mais e viram-se um para um lado e o outro para o outro lado. Agora, querido irmão, isso tem a ver não apenas com o casamento, tem a ver com o meu coração, com o seu coração, com a minha alma, com a sua alma. Cuidado para que as decepções e os Judas e as circunstâncias da vida não adoeçam o seu coração, em nome de Jesus. De tudo que se deve guardar, diz o livro de Provérbios, guarda o teu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Quantos irmãos conhecem bem esse versículo? Levantem as suas mãos. Muita gente, então você vai recitar comigo. De tudo
que deves guardar. Vamos lá, mais uma vez, com mais vigor. Vamos lá. De tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos, que eu quero dizer para você, Carlos e Jaqueline, para todos nós que estamos aqui: decida entender o seu irmão, decida entender o seu próximo. Interessante, Jesus não disse a frase que nós conhecemos bem aqui, neste momento. Mas na hora que ele estava sendo crucificado, ele sendo apedrejado, ou melhor dizendo, ele sendo crucificado pelos soldados, pelas pessoas que estavam à sua volta, ele sendo escarnecido, o que Jesus disse acerca daquelas pessoas? Quem pode me ajudar? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha o olhar de Jesus, buscando entender as pessoas. Esse é um tremendo desafio que nós temos, buscar entender as pessoas. E aí, Carlos, você vai ter que trabalhar muito para entender a Jaque. Eu disse hoje pela manhã que eu tenho que trabalhar muito lá em casa para eu entender, porque eu sou, assim, eu tenho quase um harém na minha casa, irmãos. São 3 mulheres, né? Tem um grande amigo meu no Rio de Janeiro que ele, a esposa e 2 filhas. E aí, alguém um dia ofereceu para ele uma cadela. Aí ele falou assim: mais uma para ter TPM em casa eu não quero, de jeito nenhum. Lá em casa eu lido com 3 TPMs, irmãos. E eu tenho que aprender a lidar com isso. E às vezes é o mês inteiro, né? Os primeiros 10 dias no mês uma, os segundos 10 dias no mês outro, os últimos 10 dias outra. Mas melhor isso espalhado do que numa semana só, né? Porque senão o terremoto acontece, o epicentro será a minha casa, né? A gente tem que entender que a mulher, nessa época, passa aí por esse turbilhão de metabolismo que gera modificações imensas no emocional dela. Então, queridos esposos, busquem entender as suas esposas. Carlos, entenda, Jaqueline. Nós temos que entender uns aos outros, procurando entender o que se passa na vida de cada um. Nem sempre isso é fácil, meus irmãos. Me recordo que, muitos anos atrás, eu conversava com uma mãe que morava sozinha com o seu filho, rapaz, período de pós-adolescência, iniciando a juventude. E ele tendo um comportamento extremamente agressivo para com a sua mãe, em termos verbais, e ela já não suportava mais. E ela me procurou e eu disse: olha, você tem que entender uma coisa. Pode parecer coisa de doido, e é coisa de doido, mas é. Através desse comportamento agressivo, o seu filho está dizendo para você que ele te ama desesperadamente. Ela: como que pode isso, pastor? Que doideira é essa? É isso mesmo. Está nítido que ele passa por um momento de transe na vida dele, ele está todo desencontrado por dentro, seu aspecto emocional, psicológico, ele está todo desajustado e ele precisa extravasar. A palavra extravasar é vazar para fora, extravasar. Vazar para fora, ou seja, ele precisa botar essas emoções todas para fora, ele precisa botar tudo isso que ele está vivendo, essa carga de tensões para fora. E com quem ele conta para isso? Quem ele sabe que vai recebê-lo, que vai amá-lo, apesar dos seus extravasamentos? Ela olhou para mim com um certo olhar de interrogação: é isso mesmo, sou eu. Eu disse: então é isso. Se ele está tendo esse comportamento assim meio diferente com você, é porque ele sabe que é com você que ele conta. Ele sabe que se ele falar alguma dessas coisas para alguém na rua, no mínimo ele vai levar um cascudo na cabeça. Mas ele sabe que você é mãe, que você de alguma forma vai contornar, você vai abraçá-lo, você vai beijá-lo. E vai passar, essa crise vai passar. Ame o seu filho, se aproxime dele, crie pontes de afeto com ele, porque vai passar.
Irmão, talvez você esteja lidando com alguém acerca de quem você tem esse desafio agora. Pode ser que seja seu esposo, que esteja passando por uma crise lá na vida profissional, pode ser que seja sua esposa, pode ser que seja um dos seus filhos. Leia a pastoral de hoje, o quanto nós pecamos, o quanto nós falhamos quando tentando ganhar o mundo, tentando conquistar mais, tentando ganhar mais dinheiro, tentando conquistar na vida profissional, tentando conquistar novas coisas, nós nos distanciamos de pequenas coisas importantes, nos distanciamos dos nossos filhos, nos distanciamos do mundo deles, não nos aproximamos mais deles, não dialogamos, não conversamos, não separamos tempo para algumas coisas tidas como irrisórias, que é o convívio precioso com algumas pessoas. Talvez você tenha alguém na sua vida que o que você mais precisa agora é orar por essa pessoa, é pedir ao Senhor para que a abençoe, pedir ao Senhor para que a conforte, pedir ao Senhor para que a auxilie e oferecer sua mão estendida, oferecer o seu ombro e abençoar essa pessoa em nome de Jesus. Penso, meus irmãos, que algumas vezes nós somos severos demais uns com os outros. E aí eu vou dizer para você aquilo que eu disse hoje pela manhã. Jesus Cristo não apenas guardou o seu coração dos sentimentos ruins, de rancor, de um adoecimento progressivo, de ser o seu coração um coração ressentido, não apenas ele guardou o seu coração, mas Jesus Cristo conservou o seu coração generoso, bondoso. Até porque quando ele se curvou para lavar os pés, ele não apenas limpou os pés dos discípulos da poeira. Jesus Cristo trouxe conforto para os seus discípulos que caminhavam longas caminhadas. Eram pés cansados. Jesus Cristo proporcionou alívio para eles. Mais do que isso, o Senhor Jesus Cristo se curvou numa atitude bem servil. Bem servil. Estou aqui para servi-los, para abençoá-los. Jesus foi compassivo. Jesus foi muito compassivo. E penso, meus irmãos, que algumas vezes nossas orações não são ouvidas, nossas orações não chegam à presença de Deus, nossas orações não chegam aos céus, porque ao invés de nutrirmos corações compassivos, nós temos corações endurecidos, ressentidos. Quando o anjo visitou Cornélio na sua casa em Cesareia Marítima, e nós estivemos lá em Cesareia Marítima, o anjo disse para ele: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. Eu vou repetir, vou pedir para que você repita comigo. Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus. Repita comigo, vamos lá? Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram até Deus. Pastor, você está dizendo que agora se a gente der esmola a gente ganha salvação? Não, são duas coisas completamente distintas. Efésios 2 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Se nós estamos aqui, meus irmãos, recebendo palavra de Deus, recebendo a graça do Senhor, isso é por uma única razão: Deus tem misericórdia para conosco e nós não merecemos absolutamente nada, e apesar de não termos nenhum mérito, Deus é bom e é misericordioso para conosco. Louvado seja o nome de Jesus, amém, irmãos? Deus é bom, mas é verdade que apesar de Deus ser bom, nós temos os nossos corações, muitas vezes, endurecidos, ressentidos, magoados. Muitas vezes somos implacáveis uns com os outros. Já que essa é uma noite de confissão pastoral,
Mais uma vez eu confesso para os irmãos, me lembro de um dia, muitos anos atrás, eu ainda era solteiro, estava lá em Campos, Norte Fluminense, minha terra natal, numa fila. Naquela fila onde eu compraria uma passagem de ônibus, tinha um sujeito significativamente alcoolizado, não a ponto de cair, mas não falava coisa com coisa, aquele hálito horrível, com odores ruins, e perturbando a fila. Ele ia passando de um por um, pedindo dinheiro, e perguntando, e falando alto, e as pessoas se distanciando. E quando ele chegou perto de mim, me dá um dinheiro aí. Meus irmãos, eu disse, o senhor devia arranjar um emprego e trabalhar ao invés de ficar se bebendo e se bebedando desse jeito. Ele se silenciou e olhou para mim, meus irmãos, com um olhar que, se hoje Deus me desse a oportunidade de me reencontrar com aquele homem, eu abraçaria e diria, me perdoe. Eu fui pobre de espírito, eu fui duro, eu fui carrasco, eu feri a sua alma. Lamentavelmente tive aquele gesto vergonhoso de ser implacável com alguém que vive um drama do alcoolismo. Como servo de Deus, deveria estender a mão para aquele homem, de alguma forma ajudá-lo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta cabalmente a que nós conservemos corações generosos, a que nós sejamos pessoas bondosas, porque pessoas generosas são pessoas cujas orações chegam até Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E talvez você precise fazer uma revisão profunda do seu coração. Talvez você esteja orando, jejuando, intercedendo, clamando, chorando, andando 100 quilômetros para cá, para lá, dando volta em quarteirão, não sei mais o que, e Deus não ouve suas orações. Talvez o seu coração precise passar por uma revisão profunda. Finalmente, querido irmão, quero dizer para você, além de esse texto nos recomendar a que nós sejamos e conservemos nossa vida e nosso coração generosos, nós saibamos que corações adoecidos, rancorosos, magoados, são corações que não sonham. Onde nasce, ou onde nascem os sonhos, meus irmãos? Coração. Você tem um sonho de prosperar, você tem um sonho de se casar, você tem um sonho de construir uma família. E aí você busca os seus sonhos, você idealiza, você tem alvos e metas para a sua vida. Mas qual é o melhor lugar para se matar, assassinar sonhos? É o coração. Você vai conservando sentimentos ruins, você vai guardando mágoas, você vai alimentando rancores, gradativamente você vai ficando indiferente, progressivamente você vai ficando alheio, gradativamente você vai ficando impermeável, nada penetra na sua alma, nada entra no seu coração, você vai ficando distante, amargo, azedado, adoecido. Por isso que eu digo, como eu falei hoje pela manhã, a pastora Ludmila Ferber está corretíssima quando ela diz, se tentaram matar os teus sonhos, quem conhece? Sufocando o teu coração. Não permita que as experiências adversas da vida sufoquem o seu coração. Não permita que os Judas da vida sufoquem a sua alma, porque aí a sua capacidade de sonhar vai aos poucos apagando, como uma vela que vai chegando ao finalzinho. Você vai perdendo a capacidade de ter ideais, de acreditar na vida, de receber,
de ser alimentado, de ser abençoado. Você vai enchendo a sua alma de tanta coisa ruim e a sua capacidade de sonhar vai aos poucos sendo sufocada. Meu irmão, conserve um coração bondoso em nome de Jesus. Conserve uma alma livre de mágoas, de rancores, de ressentimentos. Em nome de Jesus, amém? Seja como o Senhor Jesus, nossa referência máxima. E aí o seu coração será um terreno fértil, no qual muitos sonhos do Senhor serão semeados. E esses sonhos vão brotar. E muitos deles se tornarão realidade. Em nome de Jesus.